O segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 28. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento, as vestes sacerdotais. Falarás também a todos os homens hábeis a quem enchido o espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual da mesma obra de ouro, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidador. Como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, obra de fieira as farás. E as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido o farás. Quadrado e duplo. Será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A 4ª ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engastes, e as porás nas
ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofo azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras. Fá-los-ás para glória e ornamento. E com isso vestirás Arão teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua, irão da cintura às coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação ou quando se chegarem
ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele.